Saudação a todos, eu me chamo Luciana Oliveira, esse é um trabalho oferecido pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, no qual nós iremos tratar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, focando no item 9 até o item 16, onde nós iremos observar Kardec tratando das questões do duelo, apesar de no item 16, Kardec deixar muito claro para nós que naquele período na Europa já havia um desgaste dessa prática, já estava começando a haver uma extinção dessa triste prática, mas ainda assim Kardec demonstra uma preocupação e discorre longamente sobre esse tema com a ajuda de vários espíritos protetores. E nós iremos observar algo muito interessante, porque quando nós analisamos esse tema, analisamos esse capítulo, nós vamos observar que nós ainda não nos livramos totalmente dessa prática infeliz, a qual nós ainda hoje observamos em meio à sociedade de todo o planeta, com outro nome, com outra roupagem, não mais sob a luz da legalidade, não mais com data, hora marcada, às vezes até com data e hora marcada, mas ainda existe entre nós. Nós vamos observar isso, por exemplo, em conflitos que nós vemos entre torcidas movidas pelo fanatismo, movidos por sentimentos pouco nobres, em que chegam a marcar, sim, data, hora, local, para se degladiarem. Nós vemos isso, às vezes, em meio aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, que na escola marcam data, hora e local para se degladiarem, para satisfazer aquilo que acreditam ser a lavagem de suas honras, por meio da vingança e por meio do confronto físico, no qual um sempre sai mais machucado que o outro, porém, sempre que nós nos colocamos diante dessas práticas, todos saem profundamente magoados e machucados. E hoje nós temos algo muito triste, que é o confronto virtual, que são os duelos virtuais que nós vemos diariamente aos milhões em todo o planeta pelas redes sociais. Mas o que é esse duelo do qual Kardec falava? Kardec falava de um duelo na época em que nós, seres humanos, nos sentindo agredidos em nossas honras, porque somos movidos a paixões, somos movidos a emoções, nos sentindo agredidos, nos achávamos no direito de marcarmos esses encontros em qual diversas armas eram usadas, armas brancas, armas de fogo, depois que surgiram, ou até mesmo confronto físico, para que nós pudéssemos ali, falsamente acreditando que estávamos lavando as nossas honras. E os duelos, às vezes, não eram só entre dois indivíduos, mas às vezes entre famílias rivais, grupos rivais, facções rivais. Então havia todo tipo de duelo e com todo tipo de armas. E nós vivíamos dessa forma. E o duelo era algo assim tão terrível que chegava a ser apadrinhado. Ou seja, cada um dos duelistas tinham lá os seus padrinhos que ficavam ali torcendo, apoiando. E o mais triste de tudo isso é que aquele que ficava ali convalescido e mais afetado, porque numa situação dessa todos se afetam, às vezes mais de um membro de uma família morria e membros de outras famílias também, mais de uma pessoa saía morta daqueles duelos, e tinha uma questão, mesmo que houvesse um médico entre a multidão, se ele não fosse padrinho daquele que tinha convalescido, ele não podia prestar nenhum socorro e a pena era deixá-lo morrer ali. Então, nós vemos por meio de toda essa narrativa histórica, o quão cruel era envolvido essas questões. E aí nós passamos a entender por que o nosso planeta é um planeta ainda em profundos desequilíbrios e que surgem tantas coisas
as quais nós consideramos ruins dentro do nosso planeta, porque nós, infelizmente, há muitos, milhares e milhares de anos, manifestamos sentimentos menos nobres, sentimentos ainda tão perversos, capazes de evoluir para doenças, capazes de evoluir para catástrofes em todo o planeta. Se materializam, porque pensamento é forma. Então se materializam de alguma forma em nossos planetas. E nós vemos que tanto na Europa quanto na América, no Oriente, na Ásia, nós tivemos essa prática tão devastadora. E uma questão interessante, infeliz, mas interessante, no Ocidente, o último país a abolir essa prática foi o Uruguai, no qual nós, até 1980, existia toda uma legislação dentro do Uruguai acerca do duelo, legalizando, ordenando o duelo. Olha o quão primitivo nós ainda somos. E muitos de nós, com certeza, tivemos experiências com essas práticas. Não é à toa que nós ainda vemos na sociedade essas práticas tão vivas, essas práticas tão atuais, acontecendo entre grupos, facções, famílias, vizinhos, e muitas vezes nos mesmos moldes, como nós vimos recentemente no Rio de Janeiro, uma médica que apanhava e ali no meio tinha enfermeiros, tinha bombeiros, tinham médicos assistindo. Mas como não estavam apadrinhando aquele lado, não interferiram, deixou que tudo acontecesse. Olha o quão nós ainda estamos vivenciando essas práticas de forma primitiva. E é tão interessante nós observarmos que Portugal ainda data do dia 27 de dezembro de 1925 o seu último duelo, ou seja, há pouquíssimos anos atrás, 95 anos atrás, nós temos datado ali um duelo em praça pública entre dois homens extremamente considerados, extremamente distintos, porque um era simplesmente um republicano que trabalhava, era vice-presidente da Câmara de Lisboa. O outro era um monárquico que era diretor das companhias de gás e de eletricidade de Portugal. Então nós não estamos falando de duas pessoas que não tiveram cultura, que não tiveram estudos. O que mostra, o que comprova tudo aquilo que os Espíritos nos falam quando diz que a nobreza está no aprendizado de cada espírito, na evolução de cada espírito, no acúmulo de aprendizado e não na sua posição social. Esses dois homens se degladiaram em pleno centro de Lisboa no dia 27 de dezembro de 1925, no que culminou na morte do republicano que se chamava Antônio Beja da Silva, que acabou desencarnando ali após esse terrível duelo. Então nós observarmos isso e pensar que isso ocorreu há 95 anos atrás é muito recente e demonstra o quanto ainda nós carecemos transformar os nossos sentimentos, transformar as nossas ações para abolirmos completamente essa prática, que ela não existe no papel, ela não é tratada mais por esse nome, mas ela ainda é muito atual em nossa sociedade. E para tanto, alguns irmãos espíritos que já desencarnados manifestaram ajudando a Kardec a compor esse tema. Um deles foi Júlio Rivière, que falava sobre a vingança. Júlio Rivière, ele colocava que nenhum cristão, nenhum ser humano que se colocava na condição de legítimo cristão poderia praticar o duelo e a vingança, porque era incompatível. Então, dito cristão, tinha que compreender a necessidade do amar ao próximo, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse para si, e a questão também
de perdoar, a questão também do perdão. Já Fénelon de Bordeaux também vem nos falar sobre a questão do sacrifício que é amar os inimigos, perdoar os inimigos. Mas Fénelon nos diz assim: somente por meio desse sacrifício nos aproximamos de Deus. Porque o ódio nos afasta de Deus e o amor nos aproxima a Ele. Já Adolfo, bispo de Argel, também se manifesta dizendo que enquanto houver uma gota de sangue que é tirada por outro ser humano, que é tirada por outro semelhante, enquanto houver um semelhante tocando na vida do outro e tocando no outro a ponto de lhe tirar uma gota de sangue, nós não conheceremos o reino de Deus. Nós não conheceremos o reino de Deus nem aqui, nem na espiritualidade. Então ele nos coloca que só é verdadeiramente grande aquele que compreende que a vida é uma longa viagem e que ela tem um destino certo, que ela tem um objetivo que é a evolução. E que só é grande quem já compreendeu isso e ao compreender isso não se deixa abater os estresses do dia a dia, pelos desentendimentos, pelas ofensas, pelas asperezas da vida. Então ele diz que só é grande quem compreendeu que está numa viagem, que está numa escola e que nada pode impedir o objetivo final, que é a evolução espiritual. Já Santo Agostinho diz que o duelo é uma prova de covardia moral, que o próprio Cristo, nos exemplificou o quão contra é a essa prática. Ele até cita o momento em que Jesus diz a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que pela espada matar, também irá perecer pela espada. Jesus ali dá um exemplo muito claro da lei de ação e reação, de causa e de efeito. Nós sabemos que Pedro às vezes tinha algumas manifestações um pouco mais alteradas, porque era um homem de sua época e foi criado de acordo com os costumes de sua época, e na época de Jesus, nós sabemos, ninguém ia para a rua sem as suas armaduras de ferro, sem as suas espadas, porque sabia o que poderia acontecer. Kardec até diz isso, o quanto nós já evoluímos, porque ele diz: ninguém mais anda de armadura de ferro. E também ninguém mais anda com uma espada. Já diminuímos as nossas armas. Alguns apenas andam com a bainha da espada, mas como um enfeite, não mais para uso. Mas, apesar disso, Kardec diz, a morte de um ser humano hoje tem uma importância maior. Antigamente ninguém dava conta, ninguém se importava. Hoje já existe uma importância maior. Mas apesar disso, nós ainda muitas vezes nos escondemos na calada da noite, sem que ninguém nos veja, para praticar os nossos atos de vingança e os nossos duelos ainda. Não mais demonstrando a luz do dia, já demonstramos uma certa evolução. Mas ainda não é a evolução completa. Só será quando deixarmos de nos esconder para praticarmos as nossas vinganças e os nossos crimes. E por essa razão, Santo Agostinho diz que somente depois do último gemido de um irmão perecendo pela espada, perecendo pela mão de outrem, pela arma de outrem, é que nós conheceremos o reino de Deus, ainda aqui nesse plano. Já um espírito protetor, como se denominava, um espírito protetor, em Bordeaux, lá em 1861, ele diz que o duelo é um espírito que sofre de orgulho e de amor próprio, mas é um covarde moral. Ele coloca dessa maneira e ele diz que as nossas leis são ineficazes para acabar com as vinganças. Porque não basta proibir o mal e prescrever o bem. O Espírito Protetor nos diz que nós temos que o bem deve existir dentro de nós, o princípio do bem, e o horror ao mal deve existir nos nossos corações.
que só quando nós estivermos nessa condição é que o mal e as vinganças deixarão de existir. Não adianta existir apenas as leis no papel, ou a prescrição do que é o bem. Nós precisamos vivenciar isso. Então, Francisco de Xavier, um espírito que também traz uma mensagem para Kardec, denominado Francisco Xavier, em Bordeaux, em 1861, ele vai dizer para nós, vai nos questionar dizendo, até quanto vai dizer que é cristão, mas no momento decisivo, no momento da ofensa, no momento que tendes ali para provar de fato que és um cristão, se deixa levar pelo ódio e pelo sentimento de vingança. E, por fim, Augustinho de Bordeaux nos diz que toda vingança vai desaparecer quando nós começarmos a entender melhor que somos espíritos imortais. E entendermos que inimigo bom é inimigo vivo, e de preferência morando ao nosso lado, para que nós possamos receber o perdão dele e para que nós possamos perdoá-lo também. É muito interessante nós observarmos que Bezerra de Menezes coloca para nós que todos nós temos inimigos. E ele ainda coloca assim, até Jesus os teve, mas o importante é nós não sermos inimigos de ninguém. E a ciência vem nos dizer que quem não perdoa fica com uma ferida aberta. E essa ferida aberta, ela libera hormônio do estresse, que é o cortisol, o tempo todo na nossa corrente sanguínea, nos causando pressão alta, nos causando problemas na nossa âmbito cardíaco, nos causando grandes sequelas no nosso corpo físico. E mais do que isso, nós precisamos compreender que quando nós alimentamos o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, quando nós queremos os nossos duelos particulares, nós estamos dando ao outro um poder muito grande. O poder dele decidir quando nós iremos dormir e se nós iremos dormir, se nós comeremos, dele decidir se nossas relações serão relações saudáveis ou desequilibradas, porque o outro passa a residir em nós de forma a nos paralisar, a nos controlar. Então nós perdemos o controle de nossas emoções. Quando nós alimentamos esse sentimento, quando nós nos permitimos ter inimigos, é ele que decide se eu como, se eu durmo, se a minha relação com o outro é uma relação saudável ou não. Chico nos diz que ninguém pode ter saúde, ninguém pode ter uma saúde física e mental sem limpar a sua consciência, sem limpar o coração de suas amarguras, porque Chico vai nos dizer que sem uma consciência tranquila é impossível nós não termos problemas, porque ele diz que para nós vivermos com essa paz e com esse equilíbrio, nós temos que aprender a perdoar a ignorância humana, a ignorância alheia. E se nós formos observar, Jesus nos deixa muito claro que toda a proposta de Deus para nós é sempre o resgate pelo amor e pelo perdão. Por isso que Jesus nos dizia que não temos nada a oferecer no altar do nosso Pai, se nós não estivermos resolvidos com os nossos inimigos. Divaldo nos conta algo muito interessante. Ele diz que uma certa vez ele estava fazendo uma palestra, muito empolgado, como sempre, fez uma palestra linda, maravilhosa, como sempre ele faz, e no final da palestra, aquela fila de pessoas para abraçá-lo, então foi um a um, e ele observou que tinha uma senhora sentada na cadeira e que ela esperou toda aquela fila passar por ele e abraçá-lo. Então, lá no final, só restou ela, Divaldo já esperando, falou, esse abraço vai ser muito especial, porque afinal de contas ela esperou todo mundo, ela ficou ali sentadinha, e aí ela se levantou, aí naquele momento Divaldo já abriu os braços, ele nem esperou. Quando ele abriu os braços, ela olhou bem no olho dele e disse assim para ele, eu não gosto de você.
E eu não sei porque as pessoas vêm te assistir, e eu não sei porque essas pessoas gostam de você. Eu só quis vir aqui para te dizer que eu não gosto de você. Ele diz que naquele momento o mundo dele se abriu. O chão se abriu para ele. Mas que ele abaixou os braços. Naquele momento, no primeiro momento a gente toma um impacto, não tem como não tomar, e somos invadidos por sentimentos de toda a ordem. Mas ele logo se recobrou a consciência, olhou para ela e disse: minha irmã, que bom que é você que não gosta de mim. Pior seria se fosse eu que não gostasse de você. Que bom que é você que é a minha inimiga. Pior seria se fosse eu o seu inimigo. Minha irmã, essa mala de amarguras não é minha e você vai carregá-la sozinha, porque eu não vou segurar na outra aba. E ali ele se despediu. Talvez em outras épocas, talvez vibrando menos amor, talvez não compreendendo se tratar de um espírito imortal que precisa perdoar e também receber o perdão, porque nós estamos aqui muito mais para ser perdoados, até mesmo do que perdoar. Ao compreender isso, Divaldo permitiu que ela fosse carregando sua mala, mas ele não se permitiu pegar na alça. Quantas alças nós pegamos? Quantas malas que muitas vezes não é nossa. O outro passa, não gosta de você. Ah, então daqui uma alça dessa mala cheia de amargura, eu também não gosto de você. Vou carregar a vida inteira, às vezes 1, 2, 3 encarnações, carregando uma mala que sequer era nossa. Ainda bem que não é na época dos duelos, senão já sairíamos, já marcaríamos local, hora e data para duelarmos até que um se extinguisse. Então que nós possamos compreender a importância de não sermos inimigos de ninguém, ainda que algumas pessoas se declarem nossos inimigos, porque nós só estaremos perto do nosso Pai, do nosso Criador, se nós estivermos com a nossa consciência tranquila e aliviada, amando o nosso próximo e fazendo a ele aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem a nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada a todos e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Pai quiser. Até logo.